Capítulo 163. Primeiro contratempo. Após uma boa e revigorante noite de sono, Zhao Tian e Yang acordaram e retomaram a caminhada na direção da cidade Turou. O sol ainda estava fraco quando, de repente, Zhao Tian e Yang avistaram um homem correndo desesperadamente. Esconda-se! Zhao Tian falou para Yang enquanto se escondia atrás de uma árvore. Rapidamente, Yang se escondeu e viu que após aquele homem passar, outros 3 vultos dispararam no encalço dele. Tudo aconteceu muito rápido e na mesma velocidade que as 4 figuras surgiram, elas desaparecerão. Percebendo que todos os 4 já tinham sumido, Yang se preparou para sair de trás de uma árvore. Porém, Zhao Tian acenou com a mão, indicando que era para ele ficar parado. Swoosh! Um homem, encapuzado, vestido com um manto preto, parou a cerca de 100 metros de Zhao Tian e Yang e começou a olhar ao redor. Rapidamente, Zhao Tian suprimiu toda a aura que ele podia e tentou esconder a sua presença. Svis. Depois de olhar os arredores por algum tempo, o homem retirou uma adaga verde da sua cintura e a atirou na direção da árvore onde Zhao Tian se escondia. Zhao Tian percebeu que algo estava vindo na sua direção e rapidamente se abaixou. Swing! A adaga atravessou a árvore como se estivesse cortando o ar, mas ela passou a alguns centímetros da cabeça de Zhao Tian. Swoosh! Swoosh! Enquanto a adaga atravessava a árvore, o homem se moveu e disparou em sua direção. Contudo, Zhao Tian se moveu primeiro e correu em outra direção. Zhao Tian usou a estrela veloz ao máximo, então, o homem não conseguiu ver nenhum rastro dele, mas foi por sorte, pois quando ele chegou até a localização anterior de Zhao Tian, a pós-imagem tinha acabado de desaparecer. Yang girou ao redor da árvore onde estava, a fim de se esconder, mas, infelizmente, para ele, o homem já tinha percebido a presença dele. Swoosh! Instantaneamente, o homem apareceu atrás de Yang, segurou outra adaga verde que tinha um estranho líquido azul na lâmina, e estocou na direção do coração de Yang. Droga! Yang percebeu o perigo, mas era incapaz de reagir a tempo. Svis. Ting. Antes que a lâmina do homem pousasse nas costas de Yang, a ponta de uma kusarigama dourada desviou a lâmina enquanto uma corrente envolvia o braço dele. Swoosh! Bang! Enquanto o homem era pego de surpresa e tentava se desvencilhar da corrente, Zhao Tian disparou na direção dele, como se fosse um raio dourado, e acertou uma forte joelhada na face do homem. Crack! Alguns dos ossos da face do homem se quebraram, mas mesmo sentindo toda aquela dor, ele ainda foi capaz de alcançar um dos bolsos da calça e tentar pegar algo. Svis. PSSHHH. Rapidamente, Zhao Tian usou a outra ponta da kusarigama e cravou no braço esquerdo do homem. O movimento foi tão enérgico e violento que, a Blood Mary atravessou o braço e a coxa do homem, e travou qualquer movimento que ele podia fazer com aquele braço. Ar, tap. Puff. Dessa vez, o homem tentou gritar de dor, mas antes que o som ficasse alto demais, Zhao Tian tapou a boca dele enquanto caía sobre ele e o mantinha preso no chão. Por que você tentou nos matar? Zhao Tian sussurrou para o homem enquanto usava bastante força para mantê-lo calado e preso ao solo. Após Zhao Tian fazer aquela pergunta, ele percebeu, pelo semblante do homem, que não arrancaria nenhuma informação dele. Também, abaixo da mão da sua mão, Zhao Tian percebeu que a boca do homem estava fazendo um movimento diferente, como se estivesse prestes a morder algo. Não, assim que percebeu a intenção daquele homem, Zhao Tian se apressou e, enquanto a boca do homem começava a se abrir, Zhao Tian enfiou a própria mão dentro da boca dele. PSHH. Ugg. O homem mordiu com toda a força que podia, a fim de tentar executar aquele movimento antes que a mão de Zhao Tian entrasse na sua boca. Contudo, Zhao Tian foi mais rápido e o homem acabou mordendo a mão dele. Zhao Tian sentiu uma forte dor no punho, mas só pôde urrar.
Enquanto era mordido, Zhao Tian inspecionou o corpo do homem e viu que ele estava nos 6 graus nível do reino dominador. Contudo, a velocidade e a capacidade de percepção dele não pertencia, nem de longe, a um dominador. Também, simultaneamente à inspeção, Zhao Tian conseguiu agarrar uma pequena pílula que estava no lugar de um dos molares do homem. Rapidamente, Zhao Tian soltou a ponta da Bloody Mary, que estava em volta do braço do homem, e tocou no anel de armazenamento que estava na sua mão esquerda. Depois, ele usou essa mesma mão para desenhar alguns símbolos verdes no ar e refinar uma espécie de pasta preta. Assim que terminou de refinar aquela pasta, Zhao Tian colocou um pouco dela na ferida onde a Bloody Mary estava cravada. Instantaneamente, quando a pasta entrou na corrente sanguínea do homem, ele começou a tremer enquanto os olhos dele perdiam o foco. Ufa! Essa foi por pouco. Zhao Tian falou num tom aliviado e soltou o homem que tinha acabado de perder a consciência. O que diabos aconteceu aqui? Ye Yang, que quase foi morto em um instante, perguntou enquanto olhava para Zhao Tian que começava a retirar a sua mão direita da boca do homem. Esse cara. Ele quase se matou, Zhao Tian respondeu enquanto segurava uma pílula branca na mão direita. Ye Yang, o que? Para que não fosse interrogado, esse homem tentou cometer suicídio, mastigando esta pílula. Zhao Tian explicou. Ye Yang olhou fixamente para a pílula nas mãos de Zhao Tian e perguntou, por quê? Porque ele nos atacou. Zhao Tian olhou para o homem e respondeu, provavelmente. Ele estava na cobertura da perseguição daquele outro homem e ficou responsável por apagar os rastros. Nós não temos muito tempo. É bem possível que haja alguma marca do último suspiro nele. Zhao Tian terminou de falar e começou a canalizar alguns relâmpagos verdes nas suas mãos. O que você pretende fazer? Ye Yang perguntou, pois se aquele homem realmente tinha uma marca do último suspiro nele, ficaria difícil matá-lo sem ser descoberto. A marca do último suspiro era um conjunto de selos que transmitiam as últimas lembranças do seu portador, para uma determinada pessoa. Dessa forma, quando o portador fosse morto, a pessoa que recebeu essas memórias saberia quem foi o responsável por aquela morte. Eu vou fritar o cérebro dele. Zhao Tian respondeu enquanto colocava as 2 mãos na cabeça do homem. DZZT. 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 DZZZZZZZZTTT. Os relâmpagos verdes estalaram, antes que uma grande carga elétrica entrasse diretamente no cérebro do homem. Em pouco tempo, todos os orifícios da cabeça do homem começaram a sangrar. Parecia que o cérebro dele estava, literalmente, derretendo. Não pode sobrar nenhum neurônio, Zhao Tian murmurou enquanto aumentava a potência. Zhao Tian queria destruir todos os neurônios do homem e, consequentemente, apagar todas as lembranças dele. Finalmente, depois que a cabeça do homem já estava coberta de sangue, Zhao Tian recuou as mãos e agarrou uma das pontas da Bloody Mary. Depois, ele a usou para esfaquear o coração do homem. Svis. O coração do homem parou de bater e o corpo dele amoleceu enquanto Zhao Tian retirava a Bloody Mary do peito dele. Rápido, queime esse corpo. Zhao Tian falou com Ye Yang, antes de aconselhar, tente camuflar as suas chamas. SSSSSSSSS. Rapidamente, Ye Yang tocou no homem e o acendeu, como se fosse uma tocha. Zhao Tian mandou Ye Yang queimar o homem, junto com tudo o que ele carregava consigo. Zhao Tian não pegou nenhum único objeto. Enquanto o cadáver queimava, Zhao Tian acenou para Ye Yang e disse, vamos retornar e pegar outra rota. Sem questionar, Ye Yang seguiu Zhao Tian, e eles deixaram aquela posição. No caminho, após se afastarem bastante do cadáver, Ye Yang e Zhao Tian conversaram. Ye Yang, por que você matou aquele cara? Você não disse que ele tinha uma marca do último suspiro nele. Zhao Tian, não se preocupe, pois... Se aquele homem foi capaz de transmitir alguma memória, ela será apenas uma memória de infância.
Eu não deixei nenhuma parte do cérebro dele imaculada. Yang, mas... E quanto aos objetos que ele tinha? Você não acha que houvesse algo que poderia nos ajudar? Zhao Tian sacudiu a cabeça e respondeu, pode até ser que houvesse, mas era perigoso demais. Pense. Em poucos instantes, aquele homem tentou usar vários recursos para chamar reforços ou impedir que fosse interrogado. Eu aposto que havia mais alguns truques nos objetos pessoais dele. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Yang acenou com a cabeça, em concordância, e comentou, entendo. Então é por isso que mudamos de rota, não é? Se chegarmos por outro caminho, não haverá nada que nos ligue à morte daquele homem. Zhao Tian, sim, nós não podemos nos arriscar. Se alguém suspeitar que fomos nós que matamos aquele homem, pode ter certeza que a nossa cabeça estará a prêmio. Posso dar uma sugestão? Yang perguntou. Zhao Tian concordou com a cabeça e Yang falou, se aqueles caras são tão inteligentes quanto parecem, eles serão capazes de calcular o tempo que leva para chegar a uma outra rota e à cidade. Se formos para lá, e eles forem tão desconfiados assim, pode ser que alguém tente ligar pontos. É improvável, mas não impossível. Zhao Tian entendeu o ponto de vista de Yang. Realmente, as chances de que tal coisa pudesse acontecer eram mínimas, mas isso não significa que eram inexistentes. Portanto, seguir para Turop, talvez não fosse a melhor coisa para se fazer naquele momento. A melhor opção seria ficar inerte e esperar as coisas se acalmarem. Você tem razão, mas... ficar parado também não é uma boa ideia. Não vai demorar até alguém desconfie da gente, dois viajantes que não se movem. Zhao Tian respondeu enquanto decidia manter o plano original. Enquanto Zhao Tian e Yang se afastavam e conversavam, eles avistaram um pequeno vilarejo e ouviram alguns sons de pancadas saindo de lá. Contudo, não havia nenhum sinal de batalha, era como se algumas pessoas estivessem treinando. O que acha? Vamos até lá? Yang perguntou para Zhao Tian.